Olá, amigos da Gazeta do Paraná, sejam todos bem-vindos a mais um Gcast, esse é o podcast aqui da Gazeta do Paraná. E eu, Eliane Alexandrino, e mais uma vez estou à frente de mais um programa e dessa vez a gente vai falar sobre literatura e talentos aqui de Cascavel. Eu tenho a honra e o prazer de receber a Cir Dias. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, é a primeira vez? Tudo bem? É a primeira vez, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui para falar de um tema que é tão pertinente à nossa vida intelectual, nossa vida espiritual, que é a literatura, né? Dizem que o homem é aquilo que come, mas ele é sobretudo aquilo que ele lê. Perfeito. Afinal, o que você está lendo, né? Para traduzir de uma forma mais interessante a sua cultura, o seu espírito de época. Enfim, a literatura é tudo aquilo que a gente escreve e materializa espiritualmente através da palavra, dos discursos, das histórias que a gente conta e, sobretudo, né, da vida que é retratada de forma poética. Sabe as palavras, tem tudo nessa vida, você pode, em algum momento, alguém pode furtar ou roubar de você, mas tem algo que nada pode roubar, que é o conhecimento. Perfeito. E aí, Perfeito? como que você adquire conhecimento? Estudando, obviamente, e lendo. Isso. A pessoa que lê uma obra literária, ela é capaz de ler qualquer outro tipo de livro, qualquer tipo de teoria, qualquer tipo de conhecimento, né? E quem lê, né, professor, enriquece o vocabulário, tem mais facilidade na fala, na compreensão e na interpretação. Perfeito. E, sobretudo, ouvir histórias, né? Ler histórias narrativas que, de certa forma, funcionam como um espelhamento da nossa vida. Perfeito. E antes da gente começar a falar sobre esse mundo literário, obviamente eu trago agora a apresentação do Acir Dias. Para quem não conhece, além de professor universitário aqui na UniOeste, em Cascavel, ele aí tem um vasto currículo, vamos dizer assim, porque ele sempre esteve aí lecionando, ensinando, e eu tive o prazer de ser aluna dele quando eu frequentei e cursei o curso de jornalismo na FAG aqui em Cascavel. Além de professor universitário, também é escritor, posso dizer que ele é um artista e também viajante nas horas vagas. Seja muito bem-vindo, conta para nós quantos anos já está em Cascavel e quando que você ingressou, né, nesse mundo aí universitário. Pois é, faz um tempinho já, eu fiz a minha graduação aqui, logo em seguida me mudei para São Paulo, Campinas, na Unicamp, onde eu fiz mestrado, doutorado, e depois de lá fiz concurso aqui em Cascavel, na UniOeste, passei também em outros 2 lugares, mas optei por Cascavel. Nesse período eu também fiz um doutorado de sanduíche fora, né, do Brasil, mas sempre envolvido com a literatura, com a arte, com o cinema. Eu acho que quando a gente se encontrou no curso de comunicação, eu era bastante envolvido com o cinema, a gente até organizou o primeiro festival de cinema de Cascavel. Lembro. Olha que tempo bom, né? Foi, eu lembro que você trouxe junto com a prefeitura de Cascavel aquela atriz muito conhecida, a Lucélia Santos. Lucélia Santos, que fez lançamento estadual do filme dela, né? É um documentário chamado Timor Lorasai. Ela lançou aqui, lotou 3 salas, né, do JL na época. Então, foi uma experiência fantástica, acredito eu, para os alunos também. Com certeza, eu estive lá, lembrei até do nome da atriz, a gente ficou do lado de fora, que formou muitas filas, né, pra gente poder participar do evento, que foi, sim, um grande sucesso. E de lá pra cá, a sua carreira não parou, eu sei que hoje a visita não é só para falar do Acir, a gente vai falar de 2 grandes novas obras, né, e a gente já pode até começar falando, você fica à vontade para escolher qual obra aí, tá? Olha, então eu vou começar aqui pelo meu livro de contos, né, que na verdade tem um nome inusitado, que é Páginas Mortas das Árvores. E por que leva esse nome? Então, ele é interessante porque árvore tem página, a gente fica perguntando, a árvore tem folha. Uhum. Aí eu acho que entra já um questionamento. Mas para se tornar uma página, uma árvore morreu. Então ela se torna página, ao mesmo tempo se torna folha, né? Então é esse ciclo
interminável da natureza, como também nossos ciclos evolutivos, né? Conta uma história muito bacana, já que eu estou aqui na sede, né, de um jornal Com que certeza. ficou conhecido estadualmente por ser um jornal impresso. E aqui nesse livro, aliás, ele conta a história do Silvério, que é um jornaleiro. É dono de uma banca de jornal. Exatamente, ele é dono de uma banca de jornal e ele conta a história das pessoas que frequentam essa banca. E a banca de jornal, curiosamente, fica situada próximo a um semáforo. E ele conta a história também das pessoas que cruzam esse semáforo. São 15 histórias, cada uma mais surpreendente do que a outra. Tem histórias de sabedoria, tem histórias de crime, tem histórias de traição, tem histórias de Alzheimer, tem história do livro, tem história da loucura, tem suicídio. Aquilo que às vezes está ou estão nas páginas dos jornais e a gente lê e, de certa forma, se torna uma página também, né, da vida. E o principal personagem do livro é o Silvério. É o Silvério. Porém, cabe uma discussão bem interessante, né, desse Silvério, que ele funciona como um anti-herói da história. Ele não é um personagem muito certinho, né? Ele tem depressão, ele toma Viagra, ele tem uma série de coisas que não compõem a imagem do herói, do herói do filme americano. Então, como se ele fosse um anti-herói, ele conta essas histórias, a história dele também, né? Que é muito mal resolvida, né? Então, cada história que o Silvério conta, ele tenta resgatar um pouco da história dele, né? E o mais curioso, né, que hoje em dia a gente tem um número muito pequeno de leitores de jornal impresso. E então, de certa forma, essa obra ela retrata um pouco dessa decadência do jornal impresso. Ele vendia a um determinado momento, sei lá, 2.000 jornais, né? E na atualidade ele vende, sei lá, 3, 4 jornais, né? O jornal impresso, ele fazia parte do dia a dia, do cotidiano, da rotina das pessoas. E hoje em dia está tudo no digital. Então tem uma discrepância interessante aí, um choque de realidades. É um choque de realidade que nada mais é a rotina do dia a dia do que as redações, né, de todos os jornais impressos do Brasil teve que fazer essa transição, né? Não só a Gazeta, tantos outros jornais. A gente tem ainda uma versão, vamos dizer assim, mais reduzida para o impresso, mas a gente teve que abrir o leque para a internet, que quem não entrou para a internet, para o número digital, aí para o streaming, né, tá de fora. Mas você falando da leitura, o que te levou a fazer esse livro? O que te inspirou nessas 15 histórias aí que você conta, né? Alguma delas tem o Assir aí escondido em um personagem? Nossa, que pergunta! Eu acho que toda obra de arte, ela tem traços biográficos, né? Porque, afinal, quem está escrevendo, ele está filtrando as coisas do mundo, o gesto de uma pessoa, um acontecimento que termina migrando para aquilo que a gente escreve, né? Uhum. Mas eu acho que tem, falando em traços biográficos, tem uma história, né, de um escritor que ele vai receber um prêmio que ali é situado em São Paulo. Ele está se direcionando ao Sesc para receber o prêmio Sesc de Literatura. E ele atropela um vendedor de morangos. E ali começa toda uma história desse personagem relacionado ao mundo da escrita, ao mundo das árvores, e o que as árvores contam hoje em dia, né? Uhum. E esse eterno ciclo, né? Do papel que se torna, aliás, da árvore que se torna papel, daí depois o papel que é devolvido novamente para a natureza, que se transforma em novos organismos vivos, ou seja, essa metamorfose chamada vida, que toda matéria se transforma, toda matéria é transitória. Portanto, também toda matéria tem o quê? Alma, porque nós podemos animá-la de acordo com aquilo que a gente vê nela. Uhum. A gente pode animá-la de acordo com aquilo que ela marcou
em nossas vidas e nossas memórias. E o que mais te inspirou a escrever esse livro? O que me inspirou é o seguinte, até tem um título inusitado, né, que é 15 histórias que eu preciso te contar antes que desapareça. Então, quando eu decidi escrever essas histórias, eu falei, se eu não escrever, daqui uns dias eu não vou lembrar mais dessas histórias. Sabe aquelas histórias que você ouve na infância? Uhum. Ou que você leu no jornal, que é uma história interessante. Eu falei, eu vou escrever antes que desapareça, porque uma hora a gente esquece, para dar espaço para outras histórias, né, que a gente está vivo, né? Então, foi inspirado na nossa luta por preservar alguma coisa. E são histórias interessantes. E se você não conta, se você não coloca isso em circulação, certamente você terá um problema de memória, né? Hoje em dia, eu acredito que a gente tem uma crise, né, de memórias nesse sentido, né? O que conta a essa nova geração? O que nós contamos para as gerações futuras? Nós, enquanto educadores, temos sim um compromisso com as gerações que estão aí. E ele passa pela contação de história, que não é só na literatura, é no vídeo, é no meme e assim por diante. Mas nós passamos para o outro um tipo de moralidade, um tipo de espelho de homem, de sociedade, de educação, de encantamento pelo mundo, é pela narrativa, é pela história. Afinal, que história nós estamos contando para essa geração que está aí? É uma história de violência, é uma história de amor, de resiliência, é uma história de crime, de corrupção, de decadência moral. Enfim, é necessário contar isso? Às vezes sim, para que possamos lembrar que o nosso propósito talvez seja outro. Deixa eu te perguntar, você que é professor universitário, né, passou tantos alunos e alunas na questão de formação. Assim, como que você vê a nova geração, que eu percebo que lê cada vez menos? Independentemente se é o livro, né, físico ou até mesmo pela internet. O que eu percebo é que a geração de agora tem cada vez mais menos vontade de ler um livro, de se interessar por uma obra fictícia. Eu me lembro na minha adolescência que, além de ler toda a coleção Vagalume, não sei se você lembra da coleção Vagalume, eu lia, depois que eu fui, né, ficando mais velha, eu lia Sidney Sheldon, eu lia Agatha Christie, Ensaio da Cegueira, né, com José Saramago. Eu lembro de grandes escritores, não só de fora, mas também brasileiros, Machado de Assis, né, Dom Casmurro. Então a gente lia porque era um preparatório para o vestibular da UniOeste. E hoje isso não é exigido. Não. Como que você avalia hoje o cenário? Eu acho que tem aquilo que os teóricos vão falar, que é declínio da humanidade, ou das humanidades, né, dentro desse contexto todo, que nós estamos tornando seres cada vez mais pragmáticos, ligados ao mundo tecnológico, né? Eu só acho o seguinte, que é uma geração que não lê e uma geração extremamente pobre. Por que a gente não lê? Porque a gente não tem paciência, né? Quem tem paciência de ficar uma semana com um livro lendo no tempo da leitura? Ou seja, eu tenho que parar o tempo lá fora para poder me colocar como um ser atento àquilo que está sendo dito, aos detalhes, né, da leitura, né? Porque às vezes são muitos detalhes, você pisca o olho, você perde aquela informação. Ou seja, uma geração ansiosa que a gente tem, né, Eliane, isso fica complicado porque as pessoas têm pressa. E a imagem, ela não exige esse tipo de operação cognitiva do sujeito. Ela vem pronta, né? Ela vem pronta, daí você consome ali algo que é social, algo que é ideológico, algo que é cultural, né? Então você consome uma série de discursos pela imagem pronta. A leitura, ao contrário, ela te obriga a criar o seu próprio caminho imaginativo. E é isso que faz o diferencial hoje de qualquer profissional. Eu não quero, digamos, o mundo não quer apenas uma pessoa que sabe lidar com uma determinada IA. Ela tem que usar essa IA
como um instrumento, como uma ferramenta para potencializar alguma coisa, algum tipo de conhecimento. E, a gente gera bastante imagens, às vezes, pela IA, né? Mas se você não tem um conhecimento fotográfico, vai ser aquela IA ou aquela imagem estranha, né? Então, você tem que ter um conhecimento prévio para você tirar bons resultados. Sabia que na nossa época o Google era aquela coleção da Barça. Eu fui educado nisso. Você falou aí da forma de leitura que você teve, que não foi diferente da minha, né? Eu lembro do primeiro livro literário que eu li, foi um livro assim que eu achei um crime, aquele livro no lixo, né? É um livro da Raquel de Queiroz, chamado 15. Eu lembro que estavam lá num canto lá da escola, uma série de papéis descartados, né? E no meio desses papéis tinha o livro O 15, da Raquel de Queiroz. Eu vi aquilo, eu peguei aquele livro, levei para casa. Eu acho que eu estava na terceira série, né? Eu não tinha condição de entender aquilo, mas eu lia. Eu lembro que eu li Foucault muito cedo na biblioteca da escola, biblioteca do município, né? Eu não entendia nada do que significava a microfísica do poder. Eu li esses livros do Sidney Shelton, né? Da Agatha Christie. Lembro muito bem dos livros que as minhas irmãs liam, né? A coleção Sabrina, a coleção Bianca. Júlia, Bianca. É literatura. Eram os livros de romance, gente. Exatamente. Então, outra coisa que... Mas não era o estilo 50 tons de cinza, não. Outra coisa que fazia parte da geração de leitores, na época, era as fotonovelas, né? Verdade. Eu não sou dessa época, mas eu me lembro. Inclusive, tem cenas, né? Que nesse livro aqui, O Diário que Escutava o Silêncio, né? Já vamos falar dele. E, exatamente. As personagens, elas se reúnem no domingo para ler fotonovela, como se fosse um clube de leitura, né? Seria o Leia Mulheres, né? Lendo fotonovela. Que legal! Assim, antes da gente falar da tua segunda obra, né? Por sinal, 2 excelentes livros, que eu já vi a resenha de ambos. Vamos fazer um leque sobre a Biblioteca Pública aqui de Cascavel, porque recentemente a gente teve aquele festival literário aqui do município, né? E eu sei que você esteve participando, né? Junto com outros talentos de escritores aqui de Cascavel. E eu, graças a Deus, eu tive a possibilidade e oportunidade de frequentar a Biblioteca Pública na minha adolescência. Então, a internet naquela época, antes dos anos 2000, era muito difícil ter acesso, né? A internet de escada era muito cara. Então, a gente procurava sempre a biblioteca pública. E eu me lembro que eu ficava na fila de espera, dependendo do livro que eu queria ler. A gente colocava o nome na fila de espera e ligavam te avisando que o livro estava liberado para você pegar. Eu tenho até hoje, eu devia ter achado a minha carteirinha, sabe? Da Biblioteca Pública aqui de Cascavel, onde eu fui, eu comprovo, vou trazer a próxima vez. Que eu fui, sim, uma frequentadora ativa, sabe, durante a minha adolescência. É o que fez eu ser hoje uma jornalista. Perfeito. Então, assim, meus pais nunca teve condição de me dar um livro ou de me levar no cinema. Entendi. Eu fui no cinema depois de adolescente, quase adulta, sabe? Mas eu sempre procurei os meios, né, os órgãos públicos, né, onde tinha na biblioteca na escola ou a biblioteca pública municipal. E o que eu falo da biblioteca pública? Hoje ela é referência? Você vê o pessoal frequentando? Olha, eu não frequento a biblioteca pública, eu frequento um pouco, às vezes, a biblioteca da UniOeste. Quando estou viajando, eu frequento muito a Mário de Andrade, em São Paulo, né? Essas bibliotecas, assim. Mas eu fui rato de biblioteca. Tanto que tem umas fotos tuas na biblioteca. Exatamente. E eu tô lembrando, assim, da época que eu fiz esse doutorado sanduíche, né? Era uma biblioteca centenária na Itália, né? Chamada San Marco. Eu lembro que eu não tinha dinheiro, né? Nessa época desse doutorado sanduíche, para fazer microfilmagem das obras, né? Que eram obras raras, daí você tinha que lidar com certo cuidado. O que eu fazia? Eu ia todo santo dia com um caderninho e copiava as coisas daqueles livros que só tinha naquele lugar, no mundo.
tinha só naquele lugar. Eu copiava porque eu não tinha dinheiro para fazer microfilmagem e muito menos xerox, né? Aliás, essas obras raras nem é permitido o xerox. Então, são ações manuais que levam o quê? A um conhecimento. Às vezes é necessário fazer esse trabalho lento. O tempo é lento. O tempo do conhecimento ele não é aquela coisa apressada. Às vezes você está estudando algo agora que você vai compreender bem daqui 20 anos. Então tem um tempo para aquilo se desenvolver na sua percepção e no seu intelecto. Então a biblioteca é esse espaço sagrado no qual você entra em contato com esse conhecimento milenar, que é o que garante o quê? A sobrevivência de uma espécie da civilização. Tá certo. E o diário que escutava o silêncio? Vamos falar dessa sua segunda obra, Cir. O que te levou a escrever mais esse livro e em que você se inspirou? Maravilha. Então, pela ordem, né, o diário ele veio antes. Ah, ele veio antes? Ele veio antes do que o livro de contos, né? Olha, tem aquela primogênito. história, né, que todo escritor tem que começar por contos para depois evoluir para um romance, né? Até porque um romance ele exige uma musculatura imaginativa. É como se eu tivesse percorrido umas 25 maratonas, né? Porque cada cena, cada personagem você tem que imaginar, reimaginar, ou seja, garantir uma certa continuidade. Porém, o que tem nesse romance? Escutar o silêncio, tá? O diário que escutava o silêncio. Já pensou que matéria sutil é o silêncio? E basicamente conta a história de uma pessoa que ganhou um diário e uma pessoa que deu esse diário, né? E começa o livro, não quero dar spoiler, né? Com esse personagem que ganhou o diário, ele sendo internado durante a Covid. Ele fica lá, fica mal, né? Na UTI, enfim, os médicos decidem entubá-lo. Ele arma um plano com seu sobrinho e mais alguns amigos e foge do hospital. Ao fugir do hospital, ele se recupera, né, na própria cidade, mas ele fica com medo de pegar uma reinfecção. E aí ele vai embora da cidade para não ser contaminado novamente, né? E aí ele se refugia numa casa de campo e daí lá ele entra em contato com esse diário. Tem tudo que você possa imaginar. Tem a história da Isabel, que é a pessoa que dá o diário para ele. Ele conta 64 anos da história dessa personagem. É uma história linda, que aí entra nesse imaginário feminino, né, que a gente estava falando, né? Da fotonovela, do caderno de recordação, do baile, da primeira sessão de cinema, o grupo de amigas que se reunia para ouvir disco do Odair José, Jerry Adriani, né? Aquela coisa toda. Então tem um pouco, né, desse imaginário feminino, né? Que é anotado, né, nesse diário, anotado para se tornar a anotação do diário. E o diário que escutava o silêncio, ele também vai dialogar um pouco com o luto e com os traumas do ser. O que é um trauma? Quantas histórias um silêncio carrega? Quantas verdades foram sufocadas em prol, né, de um silêncio? O que o silêncio cala que você não quer dizer? Então são essas matérias sutis, né, que vão aparecendo diante do leitor como a anotação de um diário multitemporal. É isso? Tô fazendo o teste do silêncio, pro pessoal se tocar. Tá. Você vê Sim. como é importante? Já percebeu que quando a TV dá vamos dizer assim, um black ou uma falha no comercial, você fica 15 segundos no silêncio, ou a rádio, preste atenção. Se o locutor parar de falar 15 segundos, você para Tanto na hora. Que você me desconcertou, eu Você falando viu? do silêncio, daí você parou assim e tal, e ficou o silêncio, daí você se obriga a entender outras camadas da realidade. Mas foi proposital, justamente Sim, por foi isso. ótimo, porque mesmo falando intelectualmente sobre o silêncio,
Porque quando você se coloca diante, né, de uma situação silenciosa, você tem que ouvir primeiramente você. Isso é muito difícil, se ouvir. Tem pessoas que não têm a facilidade de conviver sozinha, né, pelo fato da solitude. Tem pessoas que não conseguem conviver com a solidão. E tem pessoas que não conseguem também viver no silêncio. Exatamente. Né? Tem pessoas Até que têm essa porque dificuldade. a solidão, que é uma questão inerente ao humano, né, ela se torna insuportável, porque às vezes nós somos insuportáveis, né? Eu não vou dar um de coach falso aqui que as coisas se resolvem num plano mágico. Não. Todas as questões que aparecem em nossas vidas, né, os traumas, os desejos, os amores, são matérias que a gente precisa passar por elas, né? Eu venho novamente, né, estou passando por uma situação de luto, né, de um amigo, e eu vejo como esse silêncio ele é insuportável. Ele é insuportável, ao mesmo tempo ele é angustiante, porque ele obriga você a enfrentar uma dor ou um trauma. É claro que você não precisa ficar obcecado pela dor, pelo trauma, né? Mas se ele estiver presente na sua vida, ele vai aparecer. Por isso que a solidão ela é importante para a gente se conhecer. Eu estou lembrando que a gente, hoje em dia, a gente faz de tudo para proteger a criança, para proteger o outro daquilo que é a realidade. Não, ela precisa sim saber o que é a realidade do ser. A gente esqueceu as coisas elementares da vida. A gente não sabe mais o que é uma situação de doença, não que eu opto por viver situações, né, doentias, né? Mas a doença ela faz parte, né, desse processo também de autoconhecimento. A morte faz parte do processo de autoconhecimento. Eu estou lembrando de uma amiga minha, uma senhorinha, ela fala o seguinte: as pessoas esqueceram como se morre. Então, quando morre alguém da família, é um susto, porque todo mundo foi educado como se fosse eterno. Viver para sempre. É eterno, mas não nesse plano da matéria. Pode ser eterno, talvez em outros planos. Tá certo. Agora vamos falar do lançamento. Então, antes da gente encerrar o nosso podcast, você viu que rápido o bate-papo? Muito rápido. Conta pra nós, então. Dia 6, às 7 horas da Dia noite. 6, quinta-feira, agora, lá no Shopping Catuaí. Ó, com licença, por favor, mostre. Vou mostrar aqui lá o no Shopping o nosso diretor. Olha. Shopping Catuaí, às 19 horas. Tá reto? Tá reto? O lançamento dessas duas obras. Que linda a capa. Linda, Quem inspirou a capa? Quem fez a capa? Olha, foi pensando no tempo, já que a gente estava falando de tempo, né? E esse rosto que olha para a direita, para frente e para a esquerda, né? É como se olhasse para o passado, para o presente e para o futuro. Essa trindade que compõe a matéria temporal ocidental. Mas tem um detalhe importante que eu gostaria de destacar, que é esse evento, né, que é no Shopping Catuaí. A venda dos livros, ele, na verdade, é toda destinada ao albergue noturno de Cascavel. Eu achei sensacional aí a venda toda revertida em prol da comunidade, né? Em prol do próximo. Você está de parabéns, né? Não só pelas duas obras. Eu fui sua aluna, então assim, não estou aqui para te bajular e nem para puxar saco, né? Sim, popularmente falando, mas eu tive o prazer de ser sua aluna e você sempre foi essa pessoa sensata, inteligente, né? Nunca julgou nós, alunos na sala de aula, como todos iguais. Você sempre viu a gente como uma pessoa única. Então, acredito eu que quem comprar, né, adquirir independentemente das obras, né? Pode mostrar, professor. Sim, tá ok. Aqui, ó. Vai estar aí fazendo uma ótima aquisição, pode ser dado de presente, Natal tá chegando, né? Dia 26 de novembro também tá chegando com o meu aniversário, fica aí a dica, eu gosto de ganhar livros além de ajudar o albergue. E além de ajudar o albergue e, claro, divulgar a sua obra, né? Que é sensacional. Perfeito, até porque eu acho que a gente recebe tantas histórias, né, no nosso dia a dia, né? Tantas pessoas cruzam a nossa vida
transportando histórias. E cada pessoa tem cada história fantástica, linda, né? Que eu acho de que dor, sofrimento ou não. Que é o que tem de mais original. Todo mundo querendo ficar igual, padrão, né? Padrão de corpo, padrão de beleza, padrão de cabelo. Não, gente. O bacana é você ter a sua verdade. E interessante é o seguinte, que quando a gente devolve ao mundo essas histórias que cruzaram nossas vidas, né? É uma forma de retribuir também a beleza e esse ciclo, que é o ciclo das árvores, das estações, do tempo que marca a nossa percepção, a nossa inteligência, a nossa civilização. Eu acho que a gente tem uma matéria atual, contemporânea, que é muito desafiadora, que é entender o espírito desse tempo. O que as pessoas querem dizer, o que está sendo dito, que a gente ainda não conseguiu entender, mas que a arte, a literatura, alargue a nossa percepção para que tenhamos lucidez, né, nesse caos todo. Uau, que excelente resposta. Professor, antes de encerrar, Cir, e aí, qual é o próximo destino da sua viagem? Para quem não sabe, ele viaja bastante, modesta à parte. Ele tem ido aí para países muito lindos, paradisíacos, lugares lindos, maravilhosos, né? Esteve recentemente na Tailândia, me corrige? Estive na Tailândia. Claro que eu quero ir para a Indonésia, para o Vietnã, aproveitando que já é a mesma região, né? Já gostaria muito de visitar a Índia, né? Mas tudo isso para o futuro. Antes, né, tem mais viagens, né, aqui para o Brasil, né? Agora que eu estou concluindo uma pesquisa, né, sobre moradores em situação de rua em São Paulo, né? 1 ano e meio de vivência com essa população das Cracolândias, né? Que é a matéria do meu próximo romance, né? Então, quando você concluir, já está convidado Obrigado. a vir aqui a divulgar. E vai ser um outro livro que vai ter ação social também, revertido para pastoral do morador de rua. Tá certo, Cir, eu agradeço mais uma vez imensamente sua vinda à Gazeta, sendo a primeira vez participando do nosso podcast. Quero dizer para você que as portas sempre estarão abertas, independente para lançar livro, para vir tomar um café com a gente, né? Sinta-se à vontade sempre que passar aqui pela Gazeta do Paraná. E eu peço a você, se queira deixar suas considerações finais e reforço o seu convite, olhando pelaquela câmera ali, para o pessoal participar do lançamento. Maravilha, né, do então no dia 6, né, próxima quinta, no Shopping Catuaí, 19 horas, o lançamento dessas 2 obras. Agradeço de coração esse espaço e que possamos retribuir com belas histórias, porque o que tem de história aqui na minha cabeça, que eu preciso contar, você não faz ideia. Então, eu sou grato a essa oportunidade de narrar histórias, né? E que essas histórias cheguem às pessoas e, assim como fazia os jornais antigamente, né? Eu pretendo contar muitas histórias. Parabéns. Obrigado. Viva a literatura. Viva a literatura. Literatura brasileira. Viva a informação de qualidade. Isso mesmo. Muito obrigada, Cir. Obrigado. E o meu agradecimento especial a você que esteve com a gente desde o início desse podcast, deste bate-papo literário. Mais uma vez, obrigada e convido a todos a participarem aí das nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook ou aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.